Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Mudando a Narrativa. Realização Elaborando. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Mudando a Narrativa. História de hoje, a criação do ser humano. Este vídeo tem enquadramento fixo em primeiro plano, com os três contadores sentados no chão. Marcelo está à esquerda. É um homem branco, com cabelos curtos e escuros, e está vestindo camisa branca e bermuda cinza. Tatiana está no centro. É uma mulher negra, com cabelos longos, volumosos, cacheados e escuros, e está vestindo blusa branca e calça branca. Ana Flávia está à direita. É uma mulher branca, com cabelos cacheados escuros e longos, e está vestindo blusa branca e calça cinza. À frente deles, sobre o chão de madeira, um tapete de tecido, que ocupa a largura inteira do vídeo, com texturas, cores e formas que representam o chão do cenário da contação de histórias, com caminhos em bege, feitos com juta, áreas de tecido verde para o gramado e área em plástico impermeável azul mesclado para o rio. Sobre o tapete, personagens em tecido, árvores e outros elementos tridimensionais cenográficos. Ao fundo, parede coberta de juta. Em frente à parede, à direita, uma estante branca com diversos materiais de apoio para a contação de história. E à esquerda, uma cadeira de palha e um violão. Olá! Nós somos o Mudando a Narrativa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Henrique. Eu sou Marcelo Lemer. E ela é Ana Flávia. A gente está aqui para compartilhar histórias com vocês. Histórias para todos. Histórias acessíveis para o máximo de pessoas possíveis. Então a gente utiliza cards, a gente utiliza o livro, a gente utiliza os bonecos, tudo para a gente compartilhar uma experiência a mais ampla possível. Vamos com a gente? Então vamos. Vamos para a história... Não, vamos para a história de hoje ainda não. Ainda não. Ainda não, peraí. É porque a gente não começa a história assim, não. Não é assim, tem todo um preparo. Tem que fazer um aquecimento, né? Vai que você começou, chegou da rua agora, vai que você tá aí todo esbaforido, né? Tem que se preparar, não é assim? Tem que se preparar para as histórias. Como é que se prepara para as histórias, Marcelo? A gente vai fazer um aquecimento aqui legal. E como que a gente vai fazer? Primeiro levanta uma mão Primeiro lá em levanta cima. A mão. Levanta uma mão lá em cima. Mentira. Levanta uma, levanta as duas. Isso, o Marcelo já até sabe. E junta as duas. Junta as duas e começa a esfregar. Esfrega. Esfrega bastante, tá? Para de preguiça que eu tô vendo aí. Esfrega essa mão. E para. Vê se parece que tem formiga na mão. Nossa, tem formiga e açúcar. Tem? Na sua? É. Ó, isso aí é caraquinha, hein? Se você... Não, mas se a sua não tá, é porque... Ai, tem que fazer de novo. E aí, quando um não tá, é o Ubuntu. Todo mundo junto. Então, levanta uma mão lá em cima. Levanta a outra mão. Levantou duas. E vai. Esfrega, 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 esfrega. Para. Agora foi, né? Agora não foi. quer fazer 3 vezes, né? Não. Eu sei muito bem. Tá, tô entendido. Quando a mão tá assim formigando, é porque ela tá pronta para abrir os nossos sentidos para as histórias. Dizem que as histórias, o primeiro lugar através do qual elas entram na gente é através dos ouvidos. Mentira! Pode ser através dos olhos, pode ser através do nariz, pode ser através da boca, do corpo todo. Mas vamos começar pelos ouvidos? Então a gente vai imaginar agora que a gente tem que abrir espaço aqui. A gente vai imaginar que a gente vai tirar dos ouvidos tudo que a gente ouve no dia a dia que não presta, mas que fica aqui. Então vamos lá. Quando eu contar 3, que não agora, daqui a pouco, a gente vai jogar para o mais longe possível tudo isso, para abrir espaço para as histórias. Vamos, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E as histórias entram pro ouvido, não saem pelo outro e entram pelos olhos também. Às vezes elas entram pelos olhos. Então você coloca a mão aqui, um lado, uma outra mão de novo. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... E as histórias entram pro ouvido, entram pelos olhos, às vezes elas entram pelo nariz. Entram pelo nariz, porque a história tem cheiro. Não tem? Tem. Então bota uma mão aqui de um lado, bota do... Não é pra tirar meleca, gente. Toda vez eu tenho que dizer isso. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E as histórias entram pro ouvido, saem pelos olhos, entram pelo nariz e às vezes entram pela boca. Às vezes entra e sai. Que delícia. Não é? História tem sabor. Lasanha. Batata frita.
Pizza. Cachorro quente. Salmão com alcaparras, deixa pra lá. E agora é a hora de você passar vergonha com a gente. Se você estiver na rua e estiver de máscara, não tira a máscara pra fazer isso. De jeito nenhum. Mas se você estiver em casa, estiver bem legal, abre a boca e põe o limão pra fora. Olha um lado, olha um do outro. Não precisa tocar na linha não, tá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E as senhoras não ouvindo no caminho também, elas percorrem o corpo inteiro. Ela percorre o corpo inteiro porque a história dá calor. Dá arrepio. Dá medo. Dá emoção. E aí, é da pontinha do pé até a pontinha do cabelo. Então vamos lá, agora o negócio é pesado, hein? Porque agora de cima para baixo, você escolhe aí. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E as senhoras entram pro ouvido, sabe? Poxa vida. Cansei. Cansa, né? Cansa. Mas a gente tem que contar a história ainda. Tem que contar a história. E ela tem que ficar em algum lugar. Onde é que ela fica, Marcelo? Ela fica aqui, ó. No coração. Onde as histórias sempre ficam guardadas. Sempre ficam. Desde muito tempo se diz isso. Só que para abrir o coração para as histórias, a gente faz bem delicado. Muito Coloca cuidado. as 2 mãos aqui no peito, respira bem fundo. E... Agora a gente está pronto para as histórias. Prontíssimos. Vamos cantar, Marcelo? Vamos cantar? Vamos lá. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra jongar aos donos da casa. Peço licença pra jongar. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra jongar aos donos da casa. Peço licença pra contar histórias. A gente vai contar Machado. Gosto dessa parte. Adoro. Ai, gente, a história que a gente vai compartilhar com vocês hoje, agora, é um Itã. O Itã é uma história que foi criada há muito tempo, num lugar que a gente hoje chama de Nigéria. Já ouviu falar? Muito, muito, muito longe. Depois do oceano. Depois, muito depois. Num continente. Chamado África. África do Sul é um país. África do Sul é o país, É. né? E aí o continente todo É a África, África. é. E existe um lugar, um desses países, assim como a África do Sul, que é a Nigéria. E dentro da Nigéria tem um povo que se chama Yorubá. Yorubá. E lá nos Yorubás eles contam muitas histórias que foram criadas há muitos mil anos. Muito tempo atrás. Dizem que foi assim há uns 10 mil anos atrás. Por aí, mais ou menos. Por aí. Itãs. E a gente vai contar uma história que eu gosto muito. Eu também. Gostou, né? Essa Também. quando eu contei pra você, Muito né? bom, Pois muito é. bom. Uma história que fala sobre a criação do ser humano. E existem várias maneiras, vários povos diferentes criam modos de contar histórias sobre como nós fomos criados. Exatamente. E essa aqui é uma delas. Tudo começa assim, ó. Tudo começa, na verdade, quando o universo todo é criado. Imagina, um momento que não existia nada. E tudo é criado por Olodumare. Olodumare cria as estrelas, cria os planetas, os sóis. E entre tudo isso que ele criou esse planeta que a gente vive aqui. Exatamente. Planeta Terra. É o planeta Terra. Exato. E depois de criar o planeta, depois de dividir os continentes, ele pediu para que um dos seus filhos, os orixás, viessem até a Terra
desce até a terra para criar. Aquele queria compartilhar de tudo isso. Aquele que poderia ajudar os orixás a cuidar do planeta. Criar o ser humano, Enian. Ele pediu a Oxalá que fizesse isso. Oxalá, como é que é, Ana, que faz Oxalá? Ah, o Opa chorou, não é? Maravilhoso. Oxalá veio do infinito, do seu pai Olodumare, até aqui a terra, para criar o ser humano, criar de algum material. E pensou em criar de muitos materiais diferentes. Muitos. O primeiro material, sabe do que foi? Do que foi? Adivinha, chuta um aí. Massinha de modelar. Massinha de modelar? Olha, ótima ideia, Marcelo. Se fosse massinha de modelar, só que massinha de modelar não tinha naquela época. Não tinha. Já teria resolvido o negócio, né? É, pois é. Ana. De ferro. Maravilhoso, pegar o ferro. Mas aí ia virar tudo robô. E tudo robô, isso aí era tempo depois. Né? Isso aí é história para o futuro, a gente está falando das histórias lá para trás. Pois é, imagina, se ele tivesse feito de massinha de modelar ou de ferro, talvez essa história nem fosse contada, nem precisaria contar essa história para vocês. É verdade. Só que foi assim, ó. Oxalá primeiro tentou criar os seres humanos do componente que ele era feito, o próprio ar. Deu certo? Eu acredito que não, Tati. E por quê? Porque o ar não é concreto. Olha, falou difícil, falou bonito agora. Ia né? ficar voando, É voando. Ia aparecer um balão de festa junina. E foi isso que aconteceu. Ele saiu voando pra tudo quanto é lado. E então, Oxalá entendeu que de ar não ia dar dava, certo. não ia dar certo. Não. Então, mas ele tentou criar agora, sabe de quê? De quê? De fogo. Olha aí, de fogo. Também não deu certo. Não poderia dar. Não, por quê? Porque ia sair queimando tudo. Saiu queimando tudo, queimando a floresta, queimando as coisas. Os animais ficaram espantados, então de fogo não dá certo. Mas ele não desistiu, não. Nem podia. Nem podia. Não. E agora ele tentou criar, sabe de quê? De quê? De água. Ai, de eu água. Acho que Também também não não deu era certo. uma boa ideia. Não deu. E por quê? Porque não dava, como eu vou falar, não sei, ele não vai dar substância. Não dá. Ele saiu se esmilinguindo, se derramando Ia se todo. desmanchar todo. Tentou criar até de milho, mas deu certo? Milho? Não. Por quê? Vai virar pipoca. Vira pipoca. E antes de virar pipoca, os passarinhos às vezes vinham bicando tudo, não dava certo. O Batalá, Oxalá, não sabia o que fazer. E então ele, sem saber o que fazer, foi andando pela terra, pelos caminhos e se sentou à beira de um lago e ficou ali pensando como é que ele faria para cumprir o que o pai dele, o que Olodumare, a força da criação, tinha pedido que ele fizesse. Foi quando lá do fundo das águas surgiu uma deusa que já vivia aqui, ali, no encontro da água com a lama. Nanã. Vamos tocar aquela música, Marcelo? Ô Batalá, vem cá, que eu vou te ofertar a lama para criar toda a vida que há e há de multiplicar. Nanã saiu do fundo das águas e ofereceu ao Batalá a argila que ela já dominava. Começou a modelar-lhe na frente dele. O Batalá, quando viu o Nanã modelando a argila,
entendeu que aquele material era o material ideal e começou a modelar também. A modelar, a modelar, a modelar e modelou as pernas, o corpo, os braços, a cabeça, os olhos e criou a primeira ser humana, a nossa primeira ancestral. Ele gostou tanto daquilo, mas tanto, que ele passou a fazer vários daqueles, mas vários, e começaram. Depois, os seres humanos, eles começaram a entender também como se multiplicar, porque foi assim, quando a Batalá acabou de fazer o ser humano, ele inspirou bem fundo e soprou na sua cabeça. Inspirou ali no seu ori, o emi, a nossa respiração, a que nos faz inteligentes, a que nos faz vivos. E o ser humano foi aprendendo com os deuses, com os orixás, o que fazer para poder viver no mundo. Dizem que depois daquilo o ser humano aprendeu, desaprendeu, esqueceu, lembrou. Mas uma coisa é certa. A partir daquele dia a gente passou a contar histórias, a lembrar dessas histórias. Porque são essas histórias que fazem sentido na gente, que fazem sentido para que a gente exista, para que a gente continue existindo. Então, se você gostou dessa história, conta para outra pessoa e passa para outra, que assim elas nunca morrem. Até a próxima história. Coordenação geral, Maria Antônia Goulart. Curadoria e produção, Bianca Ramos e Daiane Brasil. Gestão, Verônica Nascimento. Apoio à produção, Juliana Fajardo e Rosana da Luz. Design e ilustração, Carol Rivelo e Júlia Borges. Contação de história, Tatiana Henrique e Marcelo Lemer. Libras, Ana Flávia Lousada. Violão e percussão, Marcelo Lemer. Consultoria e produção de acessibilidade e audiodescrição, Sabrina Bairros. Iluminação, Tamara de Souza Campos. Filmagem e edição, Hackbird Films. Mudando a narrativa. Realização Elaborando. Qualitativa Pesquisa, mais Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.